Muito boa noite, alô você que acompanha aqui o nosso canal 23, nós estamos iniciando mais uma edição do Star News Esporte desta terça-feira. Hoje é dia 12 de junho, hoje é o dia dos namorados, né? O dia do amor. Hoje também a gente quer cumprimentar aqui nós do canal 23, né? A Difusora, que completa hoje 62 anos de existência e de bons serviços prestados a toda a nossa comunidade. Então nós estamos iniciando aqui o nosso Star News Esporte, saudando a Difusora. Hoje, dia dos namorados, aniversário também da Difusora A Namoradinha da Cidade. No programa de hoje, ao lado do Paulo Henrique Sanches, que vai estar com a gente aqui, né, na bancada, e a gente vai estar abordando aí todos os assuntos relacionados ao esporte de modo geral, ao futebol. Vamos falar do CAP, que se reapresentou ontem, estivemos hoje lá no CT, temos uma entrevista com o Edson Só, técnico da equipe do CAP, uma entrevista com o Pérez, com o Luciano Gigante, com o Beto, matérias com os jogadores do CAP que estão chegando, estão se reapresentando, a equipe vai se renovando para a Copa Paulista. Nós vamos estar falando também um pouquinho sobre jogos regionais, né? Em julho agora nós teremos a maior competição esportiva do interior paulista, né? Na região aqui, Penápolis vai sediar mais uma vez os jogos regionais. Vamos estar falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B, do grande jogo da Libertadores amanhã, quarta-feira. Amanhã tem Corinthians e Santos, primeiro jogo marcado para Vila Belmiro, depois no dia 20 a segunda partida será no estádio do Pacaembu, todos os ingressos vendidos, tanto para o jogo de amanhã como também para o jogo da próxima quarta-feira. Enfim, uma intensa movimentação dentro da Libertadores da América com essa semifinal, né, que é uma semifinal que é, na verdade, uma semifinal brasileira. Né? Na outra semifinal nós temos a presença do argentino Boca Juniors, um importante time também. Enfim, no programa de hoje vamos estar abordando todos esses assuntos e você pode falar com a gente através do nosso contato canal23.com.br, mandando as suas colocações, as suas perguntas, olha lá, ou através do nosso telefone, o 3652-4141. Você participa com a gente, manda sua pergunta ou diz que está assistindo o programa, a gente manda aquele alô especial. Aqui com a gente, Paulo Henrique Sanches. Um abraço, Paulo, tudo bem? Um abraço, Sérgio, tudo bem? Um abraço também a quem nos assiste. Feliz aí Dia dos Namorados, né? Hoje muita gente aí visitando as pizzarias, né? Levando aí a namorada para fazer um agrado. Parabéns também para a Rádio Difusora de Penápolis, mais um aniversário, uma rádio aí envolvida com a comunidade e com suas ações também, sempre colaborando com as entidades, com o CAP, enfim, tudo que envolva a comunidade, a Rádio Difusora sempre presente. Você disse bem, tivemos mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro no final de semana e mais uma vez os paulistas não foram bem, com exceção do São Paulo, que acabou vencendo aí o clássico esvaziado, é verdade, contra o Santos por 1-0. O gol do Paulo Miranda, né, que tinha sido aí afastado pela diretoria, acabou se redimindo, fez um gol, né, ganhou mais crédito com o técnico Emerson Leão, que acabou bancando aí a sua escalação, mas nos demais o Palmeiras não foi bem, o Corinthians mais uma derrota, a lanterna do campeonato. Vamos estar falando do Campeonato Brasileiro, como você disse também da Série B, da segunda divisão. O Araçatuba não consegue vencer, numa situação complicada o Araçatuba em termos de classificação. A seleção brasileira também, que acabou perdendo para a Argentina, mas fez um bom futebol. Enfim, o programa está recheado e principalmente falando aí das coisas do CAP, do Sub-20, que mais um empate dentro de casa, não conseguiu vencer, terceira rodada sem vitória, 2 empates e 1 derrota, coisa meio complicada para o Sub-20, mas para o profissional a coisa por enquanto é de calmaria. Os jogadores aí se reapresentando, o importante é que a base foi mantida para a Copa Paulista e com certeza o CAP virá forte para a disputa em busca, quem sabe, aí de uma inédita vaga também na Copa do Brasil. Aliás, coisas inéditas têm acontecido na vida do CAP, né? Campeão da Série 3, no primeiro ano de Série 2 já subiu para a Série 1, quem sabe com moral também não consiga uma vaga na Copa do Brasil. Mas vamos estar falando tudo isso aí no programa de hoje, que está bastante interessante, bastante curioso, você deve permanecer com a gente. É verdade, Paulo. Inclusive a gente já, como a gente tem muito assunto, né? Nós já vamos começar aqui falando de Campeonato Brasileiro. Vamos começar, Nazi, eu não sei se você já tem aí ajeitado, mas vamos começar com a Série A. Tem gols? Então já vamos com a Série A, já vamos com gols aqui no nosso canal 23, na Star News, gols da Série A do Campeonato Brasileiro, e a gente vai abordando durante o programa, a gente vai estar falando aqui mais
sobre Campeonato Brasileiro da Série A. Gols aqui no canal 23, gols aqui no Star News. Tem até áudio também, né, Nazi? Tem áudio também, então sem problemas. Nós vamos com o áudio, os gols, então, a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Bota na tela, Nazi. Flamengo e Curitiba, e Wagner Love abre o placar, 1-0 rubro-negro. Agora Luiz Antônio deixa o dele, é o segundo do Fla, 2-0. O Coxa diminui com Emerson de cabeça. Mas no segundo tempo, Hernani faz o terceiro, Flamengo 3, Curitiba 1. Palmeiras e Atlético Mineiro e Jô marca o único gol do jogo, 1-0 Galo. Portuguesa e Atlético Goianiense, Ricardo Jesus abre o placar, 1-0 Lusa. De falta, Moisés marca, Portuguesa 2, Atlético Goianiense 0. Grêmio e Corinthians, Marco Antônio abre o placar, 1-0 Tricolor Gaúcho. E André Lima fecha a conta, Grêmio 2, Corinthians 0. Vasco e Bahia, Juninho Pernambucano abre o placar, 1-0 Cruz Maltino. Diego Souza faz o segundo, 2-0 Vasco. No finalzinho, Júnior diminui, Bahia 1, Vasco 2. São Paulo e Santos, e de cabeça, Paulo Miranda marca, 1-0 Tricolor. Cruzeiro e Sport, pênalti para o Cruzeiro. Wellington Paulista bate e marca, 1-0 Raposa. Náutico e Botafogo, e Araújo abre o placar, 1-0 Timbu. Nós tivemos um probleminha aí com relação aos gols, né? Nós estávamos mostrando os gols do Náutico, e aí eu fico na dependência do Nazi lá, para ver se a gente vai dar sequência ou se a gente pode fechar aí já conferindo a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Nós tivemos um problema aí, eu acho que não vai dar, viu, Nazi? Vamos colocar direto a classificação, né? Ficaram faltando alguns gols aí, infelizmente, mas sem problemas. Vamos à classificação. 4 rodadas realizadas até agora no Campeonato Brasileiro da Série A, né? O campeonato só está no início. Muita gente fala o seguinte, fica com essa história de início aí, depois para recuperar é difícil. Vasco da Gama tem 12 pontos. Oi? Pois não? Ok. O campeonato tem 4 rodadas, né, Paulo? Muita gente fala, mas depois com a sequência do campeonato, por exemplo, Corinthians e Santos nitidamente são os últimos colocados, estão priorizando a situação da Libertadores da América. Mas muita gente acha que depois não vai dar tempo. Eu também tenho essa opinião, que os dois times estão priorizando a Copa Libertadores, não fazem boa campanha, apesar que o Grêmio também está numa semifinal aí da Copa do Brasil e vem fazendo boa campanha também no Campeonato Brasileiro. A gente dizer que principalmente o Corinthians pode ser rebaixado, eu acho que não, porque o Corinthians tem um grande elenco. Mas em termos de título, fica mais complicado. Você vê bem, o Vasco tem 12 pontos ganhos, 4 jogos em 4 vitórias. Os confrontos são muito difíceis no Campeonato Brasileiro. Você vai falando e a gente está conferindo lá. O Vasco tem 12, né? Isso, o Vasco tem 12. O Atlético Mineiro tem 10, o Grêmio tem 9, o Internacional tem 8. Esse é o G4. Depois isso. Cruzeiro 8, Botafogo 6, São Paulo 6, Flamengo 6, Figueirense 6, Fluminense 6, Sport 5, Portuguesa 4, Náutico 4, Curitiba, Ponte Preta e Santos 3, Bahia, Atlético Goianiense 2, Palmeiras e Corinthians 1 ponto ganha. Não é o Santos, é o Palmeiras que está na última colocação também junto com o Corinthians. Isso, o Palmeiras e o Corinthians estão aí na última colocação, mas eu acho que seria muita pretensão a gente dizer que os dois times são candidatos ao rebaixamento, né? A história que tem o Palmeiras já caiu, é verdade, mas tem um time hoje razoavelmente bem, não está se dando muito bem no Campeonato Brasileiro, com alguns problemas aí com o Valdívia, sem um meio campo eficiente, tendo que aí jogar o Daniel Carvalho. O ataque do Palmeiras também não vem numa boa situação. A situação acho que do Palmeiras é um pouco mais preocupante do que a do Corinthians em termos de elenco. Na minha opinião, o Corinthians tem um elenco melhor. Acho que quando acabar o campeonato, a Copa Libertadores, o time tende a crescer na competição, mas eu acho que em termos de livrar do rebaixamento e ficar aí numa posição intermediária. Com 12 pontos, 11 pontos atrás do Vasco, é lógico que o Vasco também não vai manter esse mesmo ritmo até o final do campeonato, mas o Corinthians também não. Acho que o Corinthians ou o Palmeiras, que estão aí nas últimas colocações, não vão ter aí uma reação fulminante. Principalmente o Palmeiras, que na minha opinião
tem um plantel que não é para cair, mas um plantel também para não disputar título, que não é para disputar título. Então, eu acho que o início do campeonato é muito importante, inclusive em termos de motivação, porque uma desclassificação ou do Corinthians da Copa Libertadores ou do Palmeiras da Copa do Brasil podem trazer algumas consequências negativas, como, por exemplo, a demissão dos seus treinadores, apesar da diretoria, principalmente do Corinthians, dizer que o Tite fica classificando ou não o time para a final da Libertadores. Mas isso é uma questão que a gente vai saber só depois do segundo jogo. O Felipão, no Palmeiras, já não tem uma situação tranquila, tão tranquila assim, né? Está sendo cobrado pela diretoria, está sendo cobrado também pelos torcedores, já declarou que não fica depois do final do ano, do término do seu contrato, mas a sua saída pode até ser antecipada caso o Palmeiras não consiga se classificar. O Santos também ainda não conseguiu aí uma vitória no Campeonato Brasileiro, mas é um time também que nitidamente tem jogado só com os reservas em quase todos os jogos, ao contrário do Corinthians, que contra o Atlético Mineiro, que perdeu por 1-0, e contra o Figueirense, que empatou por 1-1, jogou com o time completo. Então não é muita justificativa que não está fazendo boa campanha no Campeonato Brasileiro por conta da Copa Libertadores. Mas o Santos, na minha opinião, é um time que também vai poder, quem sabe, até brigar aí pelo título, porque tem um plantel muito forte. E o São Paulo, priorizando a Copa do Brasil, o Leão dizia que o São Paulo tem que vencer a Copa do Brasil para salvar o ano, está deixando aí o Campeonato Brasileiro também em segundo plano, mas vem fazendo seus pontos, se mantém ali entre os primeiros colocados, tem utilizado na maioria dos jogos o time base, o time titular, e por isso tem tido um desempenho um pouco melhor do que os outros 3 grandes times paulistas. Tá certo, tá aí, portanto, a análise do Paulo Henrique Sanches, né? Eu só acho assim, né? Os times têm que tomar cuidado. Esse negócio de priorizar campeonato, quer dizer, tem o seu preço, né? Você prioriza o campeonato, acaba tendo um preço aí que normalmente acaba sendo pago e normalmente, agora, a torcida, por exemplo, do Corinthians ou do Santos, um dos dois aí ganhar a Libertadores da América, garantir vaga na final do Mundial Interclubes, estão um pouco preocupados em relação a classificação do Campeonato Brasileiro. Eu acho que assim, ninguém quer cair, né? Cair eu acho que ninguém quer, mas em relação a se classificar de repente num G4 aí, para garantir uma vaga, eventual vaga na Libertadores no ano que vem, eu acho que não é o caso não, se classificando aí numa final de Libertadores. Agora, ou o Santos ou o Corinthians, né, Paulo? Isso aí não tem jeito, um dos dois vai cair fora. Um dos dois vai cair, com certeza. Um dos dois vai cair fora. E por falar nisso, já vamos abordar o jogo de amanhã. O que você acha dessa partida Santos e Corinthians amanhã, Paulo? Eu acho que tudo passa pelo aproveitamento ou não do Paulo Henrique Ganso. Acho que é um jogador diferenciado. Pode ser que a volta dele seja até um pouco precipitada, né? Porque a previsão é que ele voltasse com 25 dias após a cirurgia. Ele está com 17 dias, 18 hoje que fez a cirurgia e praticamente está escalado para o jogo de amanhã. O pessoal tá comigo aqui, mas vamos com o Paulinho. Isso, vamos lá, Paulinho. Então o Ganso com certeza vai jogar amanhã e eu acho que ele pode ser um ponto de desequilíbrio, né? Porque o time do Santos depende, na verdade, muito do Ganso, depende demais do Neymar, mas o Ganso é que cadencia o meio-campo do Santos. Tanto é que o técnico Muricy Ramalho, com a ausência do Ganso, teve que improvisar o Léo no meio-campo, né? Um jogador que sempre foi lateral esquerdo e de repente, por uma falta de opções, acabou jogando no meio-campo. E o Santos jogando em casa. A primeira partida com o Ganso, com o Neymar, acho que fica muito complicado para o Corinthians, mesmo porque o Corinthians não atravessa um momento bom, né? Eu dizia isso há pouco, que o Corinthians ainda não está na última colocação do Campeonato Brasileiro, em 2 partidas jogou com o time titular e não conseguiu o resultado positivo. Tem dificuldades o técnico Tite para armar sua equipe, principalmente no ataque, né? Tem jogado com o Jorge Henrique e com o Emerson Sheik também, que não são jogadores aí de ofício, são jogadores meio atacantes que estão improvisando no ataque. O William também não tem correspondido. Então a forma de jogar do técnico Tite também prejudica, acho que, o desempenho da equipe, porque o Tite arma, na maioria das vezes, seu time na retranca, na defesa, e isso faz com que o Corinthians, quando vença por placar mínimo. Então a perspectiva do Corinthians sair para o jogo amanhã é praticamente nulo, porque um empate na Vila Belmiro para o Corinthians não deixa de ser um grande resultado.
mas o Santos tem um time mais técnico, tem um time mais experiente, e com a volta do Ganso ganha muito realmente em qualidade técnica. Se tivesse que apostar hoje em quem venceria o jogo de amanhã, com certeza eu diria que o Santos tem mais possibilidades, eu diria 80% de possibilidades de vencer. Mas e de um modo geral, por exemplo, aí vai depender muito desse placar, você acha, na sua visão? Vai depender muito desse placar que eventualmente o Santos vai fazer amanhã contra o Corinthians? Eu acho que sim. Eu acho que a vitória do Santos, seja ela por placar mínimo, é uma grande vantagem para o segundo jogo. Porque o Santos, na segunda partida, com certeza, se tiver o resultado favorável, vai priorizar a marcação, mas é muito rápido no contra-ataque. Tem muita qualidade para sair com essa bola dominada. Tem o Elano no meio campo, que sabe jogar muito, o Paulo Henrique Ganso, o Neymar puxando os contra-ataques, que é um jogador imprevisível, a gente nunca sabe o que ele vai fazer. Então eu acho que amanhã a vitória do Santos não precisa ser por 1, 2, 3 gols de diferença, não. Acho que a vitória para o Santos amanhã já garante um grande passo. Eu acho que o Santos, na minha opinião, pela circunstância das duas equipes, o Santos hoje é um time mais tranquilo, é um time que não tem feito uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, mas nem por isso tem sido pressionado, né? Porque todos os olhos estão voltados para Libertadores. Os Corinthians não, o Corinthians é o último colocado do Campeonato Brasileiro e a forma de jogar, as últimas atuações têm gerado muito questionamento e muito descontentamento. E o Tite, como eu disse, tem dificuldades para armar sua equipe, principalmente do meio campo para frente. E na segunda partida o que vai mais ele precisar é de jogadores de meio campo para frente que resolvam, né? E o Corinthians hoje não tem esse jogador. O Liedson é o reserva do reserva, não está sendo aproveitado. E os jogadores que estão entrando, o Elton, que veio do Vasco, também não tem tido uma boa participação no time do Corinthians. Então o Tite ainda não tem o seu atacante ideal. E para o segundo jogo, caso o Corinthians perca amanhã, isso vai ser fundamental. Isso pode ser o fator de desequilíbrio da equipe do Corinthians favoravelmente ao time do Santos. O Paulinho, ele tem sempre um balanço aí dos times grandes, né? E ele vai trazer agora aqui pra gente, né, Paulo, algumas informações, por exemplo, do Palmeiras, né? Você quer colocar o óculos? Pode colocar. Falando mais ou menos aqui da escalação, né, que deve ter o Corinthians e o Santos amanhã. O do Corinthians não tem dúvida nenhuma. O Tite tentou esconder, mas não conseguiu, né? O Corinthians vai jogar com o seu time o Cássio Alessandro, Chicão, Leandro Castanho e Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Danilo e Alex, Jorge Henrique e Emerson Sheik. Esse é o time do Corinthians. Esse é o time do Corinthians. O time do Santos vai ter o Rafael, motivado, né, pela participação na seleção brasileira, Henrique, Edu Dracena, Durval e Juan, Adriano, Arouca, Elano, Ganso ou Borges, né, com grande possibilidade do Ganso, Neymar e o Allan Kardec. Muito bem. Nós estamos tendo umas imagens aí, né? Eu não estou entendendo nada, Nazir. Ah, tá. Aí você colocou a imagem, tá certo. Agora o Palmeiras, o que você ia acrescentar, Paulo? Acrescentar agora que amanhã nós também teremos o jogo da Copa do Brasil. Isso, né? Copa do Brasil amanhã, né? Tem Palmeiras e Grêmio, né? Palmeiras e Grêmio, e vai ser uma guerra no Sul, né? O jogo é lá primeiro. É lá primeiro, né? O Grêmio vai jogar o Zé Roberto amanhã, né, jogador da seleção brasileira, e vai ter um duelo à parte, um dentro do campo, que é o Kleber, né, ex-Palmeiras, está jurando aí vingança por Luiz Felipe Scolari, treinador que de certo ponto se desentendeu muito. O pessoal do Grêmio está prometendo uma... Não, o Kleber, né? O Kleber. O próprio Kleber. O Kleber está jogando no Grêmio, né? Está jogando no Grêmio. Gladiador. O Gladiador. E está levando esse jogo para o lado como pessoal, uma vingança contra o Filipão. Criou um clima já. Criou um clima já. Todos os ingressos também esgotados. E o Grêmio também vive um melhor momento, né? O Palmeiras não vem numa boa fase. Tem esse problema agora do Valdívia também, que acabou sofrendo aí um sequestro relâmpago. Acho até que estão valorizando demais também esse episódio. O Valdívia vai resolver até sexta-feira com a diretoria do Palmeiras se fica ou não, mas a possibilidade é que ele saia do Palmeiras, mas o Palmeiras também não quer liberar o Valdívia de graça, quer que ele pague a multa rescisória, que é correto, né? Porque o Palmeiras investiu muito dinheiro na volta do Valdívia. Mas ele quer ir embora em definitivo, Paulo? Por empréstimo, né? Ele quer por empréstimo. Mas ele quer de graça. Ele quer ir embora de graça. E o Palmeiras não concorda, né, quer que ele pague a multa rescisória, mesmo porque o Palmeiras investiu muito na contratação dele e, na verdade, o Valdívia, jogando dentro de campo, produziu muito pouco para o Palmeiras, né? Foi um jogador que quase não jogou, quase não atuou,
e até parece que o Valdívia indo jogar no Chile, na Argentina ou onde quer que seja, está livre aí de sequestro, está livre de qualquer assalto. Acho que estão dando uma dimensão maior realmente do que aconteceu, principalmente com o Valdívia, né? Com ele praticamente não fizeram nada, né? Foi um assalto, um sequestro e logo ele foi solto. Mas, de qualquer maneira, não tem clima para ficar no Palmeiras. O Palmeiras está investindo em seguranças, em psicólogos, tentando manter o Valdívia, mas a possibilidade é que realmente ele... Me parece é mais uma situação assim, o jogador não quer, né? O jogador não está afim. E aproveitou o gancho, né? Vamos dizer, aproveitou o gancho no momento de ir embora. A esposa dele já está lá no Chile, já declarou que não volta para o Brasil. E se a esposa não voltar, a possibilidade do Valdívia ficar também é nula. Então, a situação do Palmeiras no jogo de amanhã é muito complicada. O Palmeiras no ataque também não se encontra. O grande problema está no meio campo, com o Valdívia que veio para resolver esse setor de armação, não consegue fazer isso. É o Daniel Carvalho que vai ser escalado amanhã para tentar dar essa qualidade ao meio campo do Palmeiras. O Palmeiras no ataque também não vai bem. Tem o Barcos, tem o Luan, tem o Betinho e tem também o Maicon Leite. Esses jogadores são esperanças de gol no Palmeiras, mas vai ser um jogo muito difícil amanhã lá. O Grêmio jogando em casa é sempre muito forte, o Corinthians que o diga, né, que no final de semana perdeu por 2-0 para o Grêmio, e o Grêmio realmente tem um time muito forte, um time muito bom, e com certeza leva vantagem amanhã no jogo lá no seu estádio, no Estádio Olímpico, e trazer uma boa vantagem para cá, para jogar, para decidir dentro do Parque Antártica. Hoje teve até uma reunião aí da torcida do Palmeiras, a Mancha Verde, com os jogadores. Inclusive essa reunião aconteceu dentro do restaurante onde os jogadores do Palmeiras estavam, e aí já foi um tipo de pressão, né, para que o Palmeiras consiga uns bons resultados. Mas o momento do Palmeiras não é bom. Boa parte dos jogadores não gosta do Felipão, né, isso é inegável. O Felipão tem aí algumas divergências pelo modo de trabalhar, não vai ficar no Palmeiras e, como eu disse, essa desclassificação da Copa do Brasil pode antecipar sua saída. Muito bem. No outro jogo tem o São Paulo, né? O São Paulo joga na quinta-feira. Na quinta, é verdade. O São Paulo joga contra o Curitiba na quinta-feira. Primeiro jogo no Morumbi. Tem que fazer também o resultado. Precisa fazer o resultado. Né? Um time que não deve ter problemas, né? O Leão não deve ter problemas para escalar a equipe. Vai contar praticamente com todos os jogadores que tem no plantel. E é um jogo, teoricamente, jogando no Morumbi, para o São Paulo pode se tornar um pouquinho mais fácil. Aí sim eu acho que o saldo de gols vai ser importante para o São Paulo. O São Paulo conseguir de repente uma vitória por 2 gols ou mais de diferença para jogar mais tranquilo no Couto Pereira. O Curitiba é um time que está fazendo boa campanha também no Campeonato Brasileiro, está disputando o Campeonato Brasileiro e vem também em busca dessa vaga na Copa do Brasil, né, para conseguir, que é o caminho mais curto para a Libertadores. Todas essas equipes buscam uma vaga na Libertadores. O que se acontecer isso com o Palmeiras e com o São Paulo, sem dúvida nenhuma vai tirar o peso do Campeonato Brasileiro, porque o objetivo já foi alcançado. Se isso não acontecer, essas equipes vão ter que se desdobrar para fazer boa campanha no Campeonato Brasileiro. Mas o São Paulo joga primeiro no Morumbi, acho que aí precisa de um resultado por mais de 1 gol de diferença para jogar mais tranquilo no Couto Pereira. Beleza, Paulo. A gente vai ao primeiro intervalo, né, Nazi? Da sequência a gente vai voltar, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B. Nós vamos estar falando também de Campeonato Paulista da segunda divisão, na verdade a quarta divisão do futebol paulista. Vamos estar falando um pouquinho também sobre seleção brasileira, nesse segundo bloco ainda. Como o programa vai ter 3 blocos, né? Então nesse segundo bloco também nós vamos falar um pouquinho sobre jogos regionais, a competição vem aí. Mas agora, em julho, Nazi, em julho, nós vamos ter em julho, no finalzinho do mês de julho, um novo programa iniciando-se aqui dentro do nosso canal 23. Uma novidade na grade de programação. Tem a chamada do programa, eu gostaria que você prestasse atenção. Bota na tela, Nazi.
Brasil, unido contra a dengue. O combate à dengue já começou. As chuvas e o calor estão aí e não vamos facilitar para o mosquito. Dê uma geral na sua casa e mobilize seus parentes e vizinhos. Dengue mata, mas com medidas simples podemos evitar a doença. O combate não pode parar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. 24 horas, a Drogaria do Laranja. Drogaria do Laranja, a drogaria da família completa 20 anos e quem ganhou o presente é você. Além de perfumarias e genéricos, temos ainda remédios gratuitos pelo programa da Farmácia Popular do Brasil. E olha só, que presentão de aniversário especial a Drogaria do Laranja preparou para você. Sabonete íntimo Dermacite 200ml nas fragrâncias Delicata e Femina por apenas R$ 17,90 à vista cada. Complexo vitamínico Farmaton com 30 cápsulas para você que anda meio cansado, desanimado, com o estresse do dia a dia por apenas R$ 43,90 à vista cada. E tem mais, 3 lojas para melhor atender você. Avenida Ossim 150, Avenida Luiz Osório 495 e Avenida Antônio Veronese 521A. Quer mais? Disque Remédios 24 horas. Ligou, chegou, das 7 da manhã até a meia-noite. 3652-3016. Drogaria do Laranja. O nosso presente é ter você aqui. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Pamplona Usina de Negócios possui há 26 anos o compromisso de um atendimento eficiente e personalizado, facilitando assim a vida de todos os seus clientes. Uma empresa polivalente que agrega serviços de administração empresarial, além de assessoria e consultoria nas áreas jurídica, trabalhista e tributária. Pamplona Usina de Negócios é sua principal parceira na hora de atingir suas metas com confiança, precisão e eficiência que você procura. Pamplona Usina de Negócios, Avenida Cunha Sintra 452, Penápolis. Telefone 3652-2977. Emprega aqui. Está procurando emprego? Emprega aqui. Está procurando empregado? Emprega aqui. Onde o seu emprego acontece. Rua Fernando Ribeiro de Barros, 280. Telefone 3653-7920. Pliscom, assessoria empresarial. A Pliscom oferece a você e a seu estabelecimento confiabilidade e a mais alta qualidade de serviços com profissionais qualificados. Toda a assessoria contábil, abertura de firma, declaração de imposto de renda física e jurídica e todos os tipos de contratos. Pliscom, assessoria empresarial. Supermercado Village. Produtos de qualidade com ótimos preços é só no Supermercado Village. Temos um excelente açougue, padaria com pães quentinhos, frutas, verduras e legumes. Entregamos sua compra em toda a cidade e comarca. Venha conferir. Avenida Afonso Giovanni da Silva, 250. Telefone 36520353. Em Penápolis. Supermercado Village. A nossa família atendendo a sua.
Muito bem, nós estamos de volta aqui pelo nosso canal 23. Esse programa é o Star News Esporte, né? Desta terça-feira, hoje dia dos namorados, né? Nós estamos aqui no canal 23. Você pode se comunicar com a gente no contato @canal23.com.br e também através do telefone, o 18 3652 4141. Alô, Rafael Mac, você está ligadinho aí na programação, hein, Rafael Mac? Grande abraço a você, ao jornalista Rafael Mac. É isso aí. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, né? Nós falamos de Série A e agora vamos abordar o Campeonato Brasileiro da Série B. 3 jogos estão acontecendo agora, mas a gente vai primeiro, né, Nazir? Eu não sei. Primeiro com a rodada. Ah, tá. Você já está com os jogos de agora. O Vitória está empatando com o Guarani 0-0. O Grêmio Barueri está vencendo o Paraná Clube por 1-0. Gol do Marcelinho. E o Ipatinga com gol do Chiquinho está vencendo o Boa Esporte pelo placar de 1-0 no jogo dos mineiros, né? Ipatinga e Boa Esporte. Nós vamos ter a sequência do campeonato. Na sexta-feira tem Avaí e América, tem São Caetano e América de Natal, Joinville e Ceará, Atlético Paranaense e Goiás, ABC e CRB. Aí esses já os jogos de sábado, né? Joinville e Ceará, Atlético Paranaense e Goiás, ABC e CRB, Bragantino e Guaratinguetá, e o Asa pega o Criciúma. Tem a classificação aí do Campeonato Brasileiro da Série B, Nazi, ou não? Não, se não tiver, não tem problema não. O campeonato também está começando agora, né? O Campeonato Brasileiro da Série B está começando só agora também, com 5 rodadas, né? Alguns times já estão fazendo a 6ª rodada, e engraçado que tem o Atlético Paranaense lá que só fez 4 jogos até agora. Os 2 Américas vão liderando, 13 pontos cada um. O Criciúma tem 12, o Vitória está subindo para 11, mas está ficando com 6 jogos. O Joinville com 10, São Caetano com 7, Avaí, o time do Felipe Alves com 7, Asa 7, Goiás 7, Ipatinga 7, Guarani 7. O Atlético Paranaense 6, só que o Atlético jogou só 4 vezes. CRB até agora com 6 pontos, o ABC 5 pontos, o Boa Esporte 5 pontos, só que o Boa Esporte já está fazendo o 6º jogo, o Paraná 5 pontos, o Paraná também está fazendo o 6º jogo. O Grêmio Barueri que está vencendo, está dando uma escapada ali da zona de rebaixamento, mas está ficando ainda no limite ali, 5 pontos, mas está fazendo 6 jogos também. Bragantino 4, Ceará 4, Guaratinguetá 3 pontos menos. Os Américas estão dominando aí o brasileiro, Paulo Henrique. Começo de campeonato ainda, né? Diferença de pontos entre o primeiro colocado e o 8º, muito poucos pontos, né? Não é o que acontece no Campeonato Brasileiro da Série A, que tem o Vasco disparado. Então essas posições podem se alterar, principalmente em relação ao América do Rio Grande do Norte, que é um time que não tem muita tradição em campeonatos, né? O América Mineiro já é um time mais qualificado, já fez a final aí do Campeonato Mineiro, é um time que está sempre bem lá no Campeonato das Minas Gerais, que deve se manter ali nas primeiras colocações. O América deve perder algumas posições com a sequência do campeonato, o Criciúma sempre fazendo boas campanhas também, né? É um time que com certeza deve ir bem. A gente espera, sem dúvida, a reação dos paulistas, né? Pelo que ali na classificação o melhor classificado é o São Caetano. Na zona de rebaixamento nós temos 3 paulistas, né? O Guaratinguetá, que inclusive foi rebaixado aí no campeonato do Paulista da Série A1, vive uma situação mais complicada, perdeu a questão de patrocinador, aí está se arrastando um pouco. Mas as outras equipes são mais tradicionais, o Grêmio Barueri, por exemplo, o Guarani numa posição intermediária, chegou na final do Campeonato Paulista, é um time que também ao longo do campeonato deve reagir, e a gente torce aí para que os paulistas, né, possam galgar postos mais altos e voltar para a Série A1 no ano que vem, para a Série A no ano que vem no Campeonato Brasileiro. Paulo, e a seleção brasileira de futebol, né? A seleção brasileira que jogou contra a Argentina, completando as suas 4 partidas, né? O saldo de 2 derrotas, 2 vitórias. Só que ao contrário daquele jogo que nós perdemos para o México, a meninada agora, a molecada jogou bem, né, Paulo? Esse jogo contra a Argentina foi o Brasil contra a Argentina do Messi, né? Porque o Messi estava numa jornada muito feliz, marcou 3 gols, é um cracaço, né? Marcou 3 gols, o último gol inclusive da Argentina foi um golaço, mas o Brasil me parece que apresentou um grande futebol, né, Paulo? Com certeza, o time olímpico do Brasil, né, contra a seleção principal da Argentina, o Brasil foi muito bem, perdeu o jogo, é verdade, em lances aí esporádicos do Messi. E a Argentina com a seleção principal, né? Com a seleção principal.
a Argentina com o Messi, que desequilibrou. A gente nunca pode deixar de mencionar também que o Brasil teve 2 pênaltis que não foram marcados pelo árbitro, quando o jogo estava 1-1, que podia mudar aí a história do jogo, sem dúvida nenhuma. Mas o Brasil está no caminho certo. É um trabalho de renovação, é a base pré-olímpica, tem boas possibilidades de finalmente conquistar uma medalha de ouro na Olimpíada. O Brasil que nunca teve essa medalha. Hoje tem uma geração de jogadores que jogam de igual para igual com as principais seleções do mundo. Perdeu para o México, é verdade, perdeu para a Argentina também, mas principalmente para a Argentina em lances pontuais, né, do Messi, que acabou no último lance lá fazendo um golaço. O Rafael nada pôde fazer, foi o gol de desempate da Argentina, 4-3, mas o Brasil deixou boas perspectivas, apresentou um bom futebol, é um time mais aguerrido do que as últimas seleções que a gente costumava ver. É um time mais ousado, um time mais jovem, um time que joga para frente, que joga para cima, e eu tenho certeza que o Brasil vai fazer bom trabalho na Olimpíada, vai ter um bom desempenho, quem sabe conquiste aí a nossa primeira medalha de ouro nessa modalidade. Beleza, eu também gostei muito da seleção brasileira, acho que o Mano tem que manter essa base aí, viu? Essa meninada aí, essa molecada aí, eu acho que está correta mesmo, essa ação tem que ser em cima disso. A Copa do Mundo aqui em 2014, né? Tem muito jogador aí que vai ganhando bagagem, eu acho que é por aí o caminho mesmo. É uma seleção talentosa, que tem o Marcelo, lateral esquerdo, é um pouco esquentadinho, mas é um ótimo jogador. Esse atacante, o Hulk, também é muito bom jogador. Eu estou botando fé aí nessa seleção brasileira. Muita gente questiona o trabalho do Mano, mas diante daquilo que se tem aí hoje dentro do mercado, eu não vejo muita dificuldade não. É isso aí mesmo, acho que essa questão de treinador é uma questão sempre muito subjetiva, uns gostam de um, outros gostam de outros, uns gostam do estilo de um ou de outro, mas o que vale efetivamente é o trabalho. Eu não acho que está se convocando mal. Eu acho que o Mano, quando ele mexe meio complicado para mexer, mas não é também um desastre assim como o treinador. Assim também não é um treinador lá brilhante, né? Dos treinadores brilhantes que eu acho que o futebol brasileiro possui, uns não querem trabalhar na seleção, outros não têm mais espaço para trabalhar, enfim, essa situação aí é uma situação até compreensível. O que não é compreensível, a gente teve as notícias aí, eu não sabia que o presidente da CBF ganhava 160 mil reais por mês. E nem que tinha um cargo de assessoria especial na CBF, que no caso é do presidente da Federação Paulista, Marco Paulo Del Nero, com um salário de 130 mil reais por mês, Paulo. Que coisa que é isso aí? Olha, uma presidente do Brasil, para vocês terem uma ideia, o amigo que está acompanhando agora, o Estado News Esporte, uma presidente do Brasil não ganha 25 mil reais por mês. Não ganha. Acho que não chega a 20. O presidente da CBF tem um salário de 160 mil. E aí criaram um assessor especial da presidência da CBF, que no caso é o presidente da Federação Paulista de Futebol, que ganha 130 paus por mês. Você já pensou uma coisa dessa, Paulo? Por isso que o Ricardo Teixeira relutou tanto em sair da presidência da Mas da CBF, eu não sabia que presidente da CBF ganhava. Eu sabia que tinha um salário, mas não que fosse dessa monstruosidade de salário. Não, ganhar eu acho que até aceitável, né? Mesmo porque, principalmente o presidente da CBF, que fica aí boa parte do dia dedicado às coisas do futebol brasileiro, às coisas da seleção. Então, mas Paulo, é o salário tem uma proporção, né? Porque uma mulher, ou no caso era o Lula, agora é a Dilma, uma presidente, vamos colocar que ganhe 25 mil reais por mês, vai? Para tomar conta do Brasil, cara. Aí alguém vai tomar conta de um setor do esporte brasileiro e ganha 160 mil por mês. Isso é impensável, cara. Isso é uma coisa inimaginável. Não dá para olha, eu vou contar uma coisa para você. Não dá para aceitar uma coisa dessa. E de repente, fora os extras, né, que podem aparecer em algumas aí não situações. paga viagem, não paga isso, não paga aquilo, sabe? Então é muito complicado. Aí vão dizer assim, mas a presidente mora num palácio, tem lá os servidores. É verdade, tudo isso é verdade. Mas ela toma conta de um país. Ela toma conta de um país. Ela toma conta de todos os setores da vida dos brasileiros, né? Ela que cuida da economia, da saúde, do transporte, da educação, do esporte. É brincadeira, né? Não, é uma coisa desproporcional. Eu juro para você que eu fiquei impressionado com os números
quando vi essa matéria aí. Eu não sabia que o presidente da CBF ganhava 160 mil por mês. E nem sabia que tinha sido feita uma nomeação em que o presidente da Federação Paulista de Futebol ganha 130 mil reais por mês. É uma coisa absurda. E a diária, né, Preguinho? E a diária comendo solta, né? E ainda mais com um salário desse, só imaginar que caiu de graça no colo do Zé Maria Marim, né? Já pensou? Foi político, né? Teve envolvimento aí com o esporte, mas de repente está foi governador de São Paulo já. De São Paulo, mas de repente está um tanto quanto afastado aí dos meios do futebol e caiu no colo dele graças aí ao afastamento do Ricardo Teixeira. Contato @canal23.com.br, 3652-4141 é o nosso telefone de contato para você participar com a gente aqui do Star News Esporte desta terça-feira. Paulo, vamos dar uma passadinha agora no Campeonato Paulista da segunda divisão, daqui a pouquinho as notícias do CAP, que se reapresentou, entrevista com Edson Só, 3 jogadores falaram com a gente também, muito bacana. Já nós estivemos no estádio municipal, nós estivemos no centro de treinamento, nós estávamos falando aqui no ponto, eu estava trabalhando, o centro de treinamento do CAP ali na Estrada do Mineiro. Antes da gente falar da quarta divisão do futebol paulista, nós temos o Campeonato Paulista Sub-20. Eu quero deixar o último bloco do programa, o programa hoje vai ser em 3 blocos, eu quero deixar o último bloco para a gente falar do CAP, né? Da reapresentação do CAP. E a gente vai falar do CAP agora, mas do CAP Sub-20, que acabou jogando no Terentão. Eu tive no jogo, foi 2-2 contra o Linense e o CAP mais uma vez decepcionou. Ô Nazinho, eu não vou nem pegar ali, eu vou lá nos jogos do grupo do CAP. Nós tivemos no grupo do CAP Oswaldo Cruz 2, Marília 0. Veja que o Marília, que empatou com o CAP, perdeu do Oswaldo Cruz. O Rio Preto empatou com o Mirassol 0-0 e o CAP empatou 2-2 com o Linense. Não deve ter mudado muito a classificação não, porque nós tivemos 2 empates. O Oswaldo Cruz é que deve ter dado um salto interessante. Olha, o Rio Preto foi a 7, o Oswaldo Cruz foi a 6. Se o CAP vence, né, e aí o se não existe no futebol, ele teria assumido a 3ª posição. Mesmo assim, o CAP ainda está em 4º lugar. O Marília tem 2, o América tem 1 ponto, o Linense tem 1 ponto. Só que o América e o Linense só jogaram 2 vezes. O CAP já jogou 3. O Oswaldo Cruz só jogou 2 jogos também. E veja que o Oswaldo Cruz tem 100% de aproveitamento. Aliás, é o único time com 100% de aproveitamento aí. O que lhe parece esse começo de Campeonato Paulista Sub-20, Paulo? E o CAP está na 4ª colocação. Se o campeonato terminasse hoje, estaria classificado. Não sei se estaria classificado, porque tem jogos a menos ali, América e Linense. O América tem um jogo a menos, o Linense também tem um jogo a menos. De qualquer forma, o CAP está em 4º lugar. Mas muito pouco, né, Paulo? Para um time que treinou tanto, que se preparou tanto, que vivia uma expectativa grande e que, de repente, em 3 jogos, 9 pontos disputados, conseguiu só 2. Com 2 empates dentro de casa. E tem sido favorecido também pelos muitos empates que têm acontecido, né? Um time que ainda não conseguiu vencer, fez 2 pontos apenas e está na 4ª colocação. Então isso mostra que o campeonato é um campeonato equilibrado, mas o Penapolense ainda não se encaixou. E nos 2 jogos, contra o Marília e contra o Linense, esteve na frente do placar, né? Esteve na frente. Cedeu o empate. Acabou cedendo o empate. Olha, no jogo contra o Marília, uma saída errada do Lincoln, e no jogo contra o Linense, a gente não tem que crucificar o garoto, porque é um garoto ainda tal. Inclusive me parece que foi até dispensado do time, né? Sub-20. Não sei se foi em função, acho que não foi nem em função desse problema das suas atuações, porque até no jogo com o Linense ele fez boas defesas debaixo dos paus, né? Debaixo dos 3 paus. O problema do Lincoln é a saída de bola, né? É um jogador relativamente para goleiro, é baixo, e levou o primeiro gol, a bola que bateu no gramado, encobriu, e no segundo gol ele tentou sair de novo do gol, errou de novo e acabamos levando o gol de empate. 2 vezes, nas 3 oportunidades, né, Paulo? 3 oportunidades o CAP teve na frente. Uma vez contra o Marília, cedeu o empate. 2 vezes contra o Linense, cedeu o empate. Mas ainda está em tempo, né? O campeonato também está começando, são 7 times, jogos de ida e volta, são 12 partidas, né, que o time vai fazer, fez 3 até agora, né, tem ainda muitos pontos para disputar, e o mais importante também é que a diretoria tem se movimentado, né, anunciou aí a dispensa de 6 jogadores, outros estão chegando para tentar reforçar essa equipe,
E acho que isso é possível, né? Até os próprios resultados entre as outras equipes, onde são registrados muito empates, né? Com exceção aí do Oswaldo Cruz, que tem 100% de aproveitamento, que venceu os 2 jogos, as outras equipes também já andaram aí tropeçando. O Linense, por exemplo, vinha de 2 derrotas consecutivas e conseguiu seu primeiro ponto fora de casa aqui jogando em Penápolis. O CAP vai jogar contra o América, acho que a partir daí já é um jogo mais importante. A tabela acho que foi generosa com o CAP não joga nesse final de semana, tem tempo aí de tentar se reorganizar, trazer mais alguns jogadores, tentar mudar a forma de jogar, tentar mudar alguns jogadores, enfim, tem o técnico Jonas aí 15 dias praticamente para tentar colocar a casa em ordem. Tempo ainda tem, né, como você disse, o CAP vencesse, era o terceiro colocado, o primeiro colocado tem 7 pontos, o CAP tem 2, né, um campeonato de 3 pontos, aí com 2 vitórias o time pode estar lá em cima. Hoje está na zona de classificação, mesmo não fazendo uma boa campanha, tendo jogos a mais, jogo a mais que outras equipes, mas enfim, está embolado ali, está tudo muito enquanto embolado. E se realmente se reforçar esses jogadores que estão chegando para ajudar a equipe e com esse propósito também que a diretoria do CAP tem em classificar essa equipe e levar esse time mais longe possível, porque tem uma despesa nessa equipe, né, não pode ficar simplesmente alojado lá no CT gastando, né, uma despesa de 20 a 30 mil reais por mês apenas para disputar um campeonato. Se fosse para fazer isso, disputava só com jogadores da cidade, não teria despesa com alojamento, com alimentação, com nada, e só participaria do campeonato. Mas esse não é o propósito da diretoria do CAP. Ele quer classificar a equipe porque isso é bom, porque monta uma base aí para disputar também, quem sabe, a Copa São Paulo de juniores. Essa é a intenção também, trabalhar com um pouco mais de jogadores mais jovens. E o CAP hoje tem um nome muito bom a zelar no estado de São Paulo, graças à sua equipe profissional. E eu acho que todo segmento após o profissional, sub-20, sub-18, tem que seguir o mesmo padrão, tem que ser equipes competitivas. A diretoria pensa assim, está certo, está agindo, dispensou jogadores que acham que não tinham condições de permanecer na equipe e vai trazer outras para reforçar. Tempo existe, acho que é trabalhoso, né? O time treinou há bastante tempo, mas de repente os jogadores que vieram não corresponderam às expectativas. Tanto é verdade que os principais jogadores da equipe são aqui da cidade. Isso que eu ia dizer. Fui no jogo, ninguém me contou, eu vi, dentro daquilo que a gente tem de conhecimento dentro do futebol, os jogadores que mais se destacaram no time do CAP. O Maico, volante, que é de Alto Alegre, filho do Indinho, é garoto daqui. Acho que sabe jogar. Até fez um bom primeiro tempo. O Luiz Henrique Luna. O Gabriel, que para mim é o melhor jogador do time. Dizem assim, mas ele tem 20 anos, ele tem que chamar a responsabilidade para ele. Mas joga sozinho. Ele pega a bola, ergue a cabeça, não acha ninguém. É um problema sério isso daí, porque é um jogador que tem talento, mas cansa, porque não tem jeito, a bola toda hora nele para ele poder armar a equipe. E às vezes ele olha, não acha ninguém. Mas é um excepcional jogador. Eu gosto muito do futebol do Gabriel. Esse Gabriel que é filho do Valcir, né? Que é motorista lá da prefeitura. Muito bom jogador. O garoto tem 19 anos, vai fazer 20 anos agora. É 92, já está no último ano do Sub-20. Mas eu vejo particularmente futebol nele, inclusive para integrar o time profissional. Porque eu acho assim, o jogador que sabe jogar, com a habilidade que ele tem, se ele cair no meio de um time que ajuda, Paulo, e que ele vá fazer a sua função e que ele ajuda, eu acho que tem uma grande perspectiva de dar certo. Então eu gosto muito do Gabriel. E o melhor jogador em termos de futuro para o CAP, que é o garoto aqui de Penápolis também, que é o Daniel, né? Chamado de Dandan, que é irmão do Gabriel, que jogou no CAP também, né? O Daniel, que é muito bom jogador, inclusive ele é 95. Ele tem 17 anos de idade. 17 anos de idade, então é um jogador que tem lenha para queimar ainda aí, dentro dessa situação do Sub-20. Esse sim, pelo futebol que ele já tem hoje e com a idade que ele tem de 17 anos, esse vai ser jogador do CAP no futuro. Vai ser jogador para integrar o time profissional do CAP. Não vou dizer na primeira divisão agora, mas é jogador para o futuro. Muito bom, explosão, né? Corre, né, Paulo? Você chegou a trabalhar com o Daniel? Isso, o Daniel ele sempre foi um atacante muito ágil, né? Um jogador que tem muita velocidade, que não tem medo de cara feia, né? Um jogador que parte para cima da zaga, é muito rápido realmente. Acho que esse é um diferencial dele também,
um jogador que tem bom poder de noção de ataque, de espaço, né? Talvez precise melhorar um pouquinho mais o cabeceio, né? Que não é muita especialidade dele, mas quando ele cai pelas laterais do campo para jogar, né? Lançado, como você disse, tiver um meio campo que trabalha a bola e essa bola chega em condições dele partir em direção ao gol, é um jogador muito interessante que realmente parte em direção ao gol, tem velocidade, fisicamente não é tão alto, mas é um jogador forte, né? Então tem muito novo, né? Como você disse, sendo o campeonato aí sub-20, ele tendo 17 anos, tem realmente aí uma perspectiva muito boa para o Daniel, que aliás também já passou por outras equipes, né? Já ficou um bom período de tempo em Prudente, um jogador que teve passagem por boas equipes, então é um jogador tanto quanto já tarimbado, apesar de um novo. E essa revelação, né? Essa profusão de revelações aí dentro do futebol de Penápolis. Agora mais um garoto passou agora numa avaliação do Santos em Havaiandá, o Guilherme Paro, que é filho do Fernando Paro, né? Que é nosso amigo. Um abraço para o Fernando, ele acompanha o nosso programa. E o Guilherme Paro é mais um jogador que está indo para o Santos, né? Vai ficar no Santos, inclusive deve morar até lá junto com o Gabriel Pirani, que já está no Santos também. E o Guilherme Paro, que tem 11 anos, essa profusão de jogadores que acabam surgindo aqui no futebol de Penápolis, no futebol menor. E a gente se referia ao Daniel, né, o Daniel, que é um atacante efetivamente muito talentoso. Vejo muito futuro nesse jogador. Até eu não estava reconhecendo, porque ele deu uma espichada, né, Paulo? Ele era mais mirradinho, né? Isso. Ele deu uma espichada agora, eu não estava reconhecendo. Comentei na arquibancada, mas quem é esse 7 aí que está jogando no time do CAP? Né, você vê, né? O cara que pega a bola, parte para cima, tem um arranque interessante. Jogador realmente de futuro aí. Então, assim, o CAP Sub-20 trouxe muito jogador de fora e quem está se destacando no CAP Sub-20 são jogadores da cidade. Bom, isso é bom, mas se esperava mais desses jogadores que vieram de fora. Se estão de fora, estão alojados, como disse o Paulo, tem que realmente mostrar alguma coisa a mais. E tem um quinto jogador de Penápolis que teve um problema disciplinar aí, mas que eu acho também que tem que ser, na minha opinião, tem que ser reconsiderado, que é o Paulinho, filho do Felipe, que eu penso que é um jogador que deveria ganhar uma outra oportunidade aí. Se tivesse jogando, seria também um outro destaque da equipe do CAP, que aliás, no sistema que está jogando, com o volante só, coitado do Maicon, não dá. É só um jogador marcando no meio campo, no futebol do jeito que nós temos hoje, não acha, fica muito vulnerável o time, fica muito vulnerável sem dúvida nenhuma. Bom, para fechar esse bloco, o Campeonato Paulista da segunda divisão, e o Araçatuba não toma jeito. A Associação Esportiva Araçatuba empatou em casa com o Tanabi 1-1. O Grêmio Prudente empatou em casa com o Tupã pelo placar de 1-1. E a Votuporanguense venceu o clássico lá, Votuporanga e Fernandópolis, a cidade da outra, 40 quilômetros. Então, 30, não chega a 40, 30 e poucos quilômetros, estou sabendo, né? O Nazi está dizendo aqui no ponto que teve briga, teve confusão lá. Mas teve confusão, Paulo? Teve. Votuporanguense e Fernandópolis? Uma briga generalizada, 10 jogadores expulsos, né? 5 de cada lado. Né? E essa matéria passou no Globo Esporte, inclusive, né? Ganhou o Brasil inteiro, né? Repercussão no Brasil inteiro. Foi realmente uma batalha campal. Uma batalha campal realmente entre os jogadores do Fernandópolis. Alguns acabaram aí tendo que ser até hospitalizados pelas agressões, né? E o árbitro acabou expulsando 5 jogadores e o relatório com certeza aí vai pesar para essas equipes, que na próxima rodada vão jogar aí desfalcados, né? Tanto o Fernandópolis como o Votuporanguense. Cada 5 jogadores expulsos em cada lado. O goleiro do Fernandópolis já tinha sido expulso num lance anterior, né? Que ele acabou cometendo a falta fora da área e foi expulso. Depois na briga foram mais 4 do Fernandópolis e 5 da Votuporanguense, que tem o China, né, como treinador. E o China que era do Fernandópolis. O China que era do Fernandópolis. Mas foram... E uma cidade da outra, 35 quilômetros, devia estar lotado o Plínio Marinho. Com certeza, o estádio lotado, o Votuporanguense venceu por 2-1. Depois dessa briga, as duas equipes ficaram sem o número permitido de jogadores para continuar o jogo. Fernandópolis ficou com 5 jogadores. E o árbitro encerrou o jogo, né? E aí manteve o resultado 2-1 para Votuporanguense. Na classificação, a Votuporanguense é líder absoluta. 6 jogos, 6 vitórias. O ataque marcou 8, a defesa sofreu só 2. É disparado o melhor time, inclusive do campeonato todo. Tanabi tem 10 pontos, Tupã tem 8, Fernandópolis 6, Grêmio Prudente 5. E olha a Aia, 6 jogos,
1 vitória, 1 empate, 4 derrotas. Marcou 7, sofreu 10, menos 3. É onde está jogando o Diego Rufino. A AIA está em último lugar no campeonato. Mas não está fora não, porque a diferença dos times aí... Volta a classificação aí. Do G4... Não. Aí não. Da segundona. Volta da segundona aí. No G4, né? 4 times se classificam. O Fernandópolis tem 6 pontos, o Araçatuba tem 4. Então a diferença é de apenas 2 pontos ganhos. Mas veja a diferença do Araçatuba para o primeiro colocado votuporanguense. Já é de 14 pontos em 6 rodadas. É bom lembrar que nesta fase são só 10 rodadas. Então faltam 4 rodadas para terminar essa primeira fase, Paulo. Se classificam os 4 primeiros. Mas o grande problema do Araçatuba agora na sequência do campeonato são as partidas. Né? Tem 4 jogos para fazer, 3 fora. Meu Deus. 3 fora de casa. Fernandópolis, Grêmio Prudente e Votuporanga. Só joga em casa contra o Tupã, que é um adversário direto aí à vaga. Então, não fez na primeira fase, quando jogou mais vezes dentro de Araçatuba, sua lição de casa, vai ter que buscar fora. Realmente a situação é complicada, já trocou de treinador. Está lá o Wilson Carrasco, que já teve uma passagem aí também anterior a um time de Araçatuba, não foi feliz. Está tentando salvar o Araçatuba, mas é realmente muito complicado. Tem 4 pontos ganhos e todos os adversários do Araçatuba aqui na sequência são candidatos sérios à vaga, né? Como a diferença de pontos é muito pouco, né? Todos eles estão na briga. E o Araçatuba com certeza vai ter muita dificuldade. Foi um time que voltou esse ano a disputar um campeonato oficial, mas de forma desorganizada, está tentando se arrumar. Mas nos 2 últimos jogos que fez dentro de casa dos 6 pontos que disputou, ganhou apenas 1, aí fica difícil realmente almejar alguma coisa no campeonato. Legal. Branquinho, um grande abraço a você, obrigado pelo carinho, pela audiência, né? Tá acompanhando a gente aí no canal 23, né? Obrigado aí pela audiência. E Paulo, só para a gente fechar o bloco bem rapidamente, eu vou atualizar já o Brasileiro da Série B, jogos regionais, as coisas estão caminhando? Estão caminhando, né? Naquela fase ainda de organização, de adquirir os materiais esportivos, os gêneros alimentícios, aí na fase ainda de licitação, né, a divulgação mais forte é a partir do dia 15 da próxima semana, quando vão estar faltando em pouco mais de um mês ainda, 30 e poucos dias, né, mas as praças esportivas aí começando a ser reformadas, principalmente lá o ginásio de lutas, depois vai começar a pintura aí do ginásio de esportes e das outras praças que serão utilizadas também. Os alojamentos praticamente todos eles já escolhidos pelas cidades que virão de fora, todos eles também já equipados aí com equipamentos de hidráulica e elétrica, também quase tudo pronto, e a gente espera que realmente seja uma grande festa do esporte, né? O mascotinho foi escolhido hoje, né? No próximo programa a gente vai trazer ele aqui, é o Panther. É o Panther? É o Panther. Beleza. É o Pantera. É. O Pantera em inglês. Que joia. Panther. É o Panther, aí até uma homenagem ao Clube Atlético Penapolense. Ao CAP. Não utilizou-se o mascote que já existe do CAP, né, mas dentro daquela versão de homenagem ao mascote do CAP, utilizou-se ele também para os jogos regionais. Quem fez ele e incrementou foi o Bonfim, lá da Prefeitura, nosso agradecimento. E nessa semana a gente vai estar colocando o Panther aí para conhecimento de todo mundo. Beleza, atualizando o Campeonato Brasileiro da Série B, o Vitória está vencendo o Guarani pelo placar de 1-0, gol do Vitor Ramos, o Grêmio Barueri está vencendo o Paraná 1-0 e o Ipatinga continua vencendo o Boa Esporte 1-0 também. Nós vamos agora sair para o intervalo, tem a chamada do novo programa do Canal 23, que vai estrear em 25 de julho, é o Conexão 23, né? Um programa novo aí na grade de programação a partir de julho, finalzinho de julho, nós vamos ter o Conexão 23. E logo depois da chamada do programa, a gente sai para o intervalo e voltamos no último bloco para falar só do CAP. Aí tem matéria com jogadores, com o técnico Edson Só. Está muito interessante o último bloco aqui do Star News Esporte. Nós voltamos já já.
Brasil, unido contra a dengue. O combate à dengue já começou. As chuvas e o calor estão aí e não vamos facilitar para o mosquito. Dê uma geral na sua casa e mobilize seus parentes e vizinhos. Dengue mata, mas com medidas simples podemos evitar a doença. O combate não pode parar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. 24 horas, a drogaria do Laranja. Drogaria do Laranja, a drogaria da família completa 20 anos e quem ganhou o presente é você. Além de perfumarias e genéricos, temos ainda remédios gratuitos pelo programa da Farmácia Popular do Brasil. E olha só, que presentão de aniversário especial a Drogaria do Laranja preparou para você. Sabonete íntimo Dermacite 200 ml nas fragrâncias Delicata e Femina por apenas R$ 17,90 à vista cada. Complexo vitamínico Farmaton com 30 cápsulas para você que anda meio cansado, desanimado, com estresse do dia a dia por apenas R$ 43,90 à vista cada. E tem mais, 3 lojas para melhor atender você. Avenida Ossim 150, Avenida Luiz Osório 495 e Avenida Antônio Veronese 521A. Quer mais? Disque Remédios 24 horas. Ligou, chegou, das 7 da manhã até a meia-noite. 3652-3016. Drogaria do Laranja. O nosso presente é ter você aqui. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini-cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Pamplona Usina de Negócios possui há 26 anos o compromisso de um atendimento eficiente e personalizado, facilitando assim a vida de todos os seus clientes. Uma empresa polivalente que agrega serviços de administração empresarial, além de assessoria e consultoria nas áreas jurídica, trabalhista e tributária. Pamplona Usina de Negócios é sua principal parceira na hora de atingir suas metas com confiança, precisão e eficiência que você procura. Pamplona Usina de Negócios, Avenida Cunha Sintra 452, Penápolis. Telefone 3652-2977. Emprega aqui. Está procurando emprego? Emprega aqui. Está procurando empregado? Emprega aqui. Onde o seu emprego acontece. Rua Fernando Ribeiro de Barros, 280. Telefone 3653-7920. Pliscom, assessoria empresarial. A Pliscom oferece a você e a seu estabelecimento confiabilidade e a mais alta qualidade de serviços com profissionais qualificados. Toda a assessoria contábil, abertura de firma, declaração de imposto de renda física e jurídica e todos os tipos de contratos. Pliscom, assessoria empresarial. Supermercado Village. Produtos de qualidade com ótimos preços é só no Supermercado Village. Temos um excelente açougue, padaria com pães quentinhos, frutas, verduras e legumes. Entregamos sua compra em toda a cidade e comarca. Venha conferir. Avenida Afonso Giovanni da Silva, 250. Telefone 3652-0353. Em Penápolis. Supermercado Village. A nossa família atendendo a sua.
Estamos de volta aqui pelo canal 23, na Star News Esporte, apresentando o Star News Esporte desta terça-feira, dia 12, dia dos namorados, dia 12 de junho. Cumprimentar mais uma vez a difusora, 62 anos no ar, de bons serviços prestados a toda a nossa coletividade. Agradecer ao pessoal da Rose Betil, que veste a gente. Obrigado ao pessoal da Rose Betil, estivemos lá hoje à tarde na loja, bonita loja, Rose por lá, toda a equipe da Rose Betil, a Vanessa, a Paula, a Kelly, toda a equipe Rose Betil. Um grande abraço a todos vocês aí da Rose Betil, que veste o Sérgio de Oliveira com uma coleção nova lá, muito legal. Você tem que conferir ali pertinho da agência dos Correios, a excelente loja que é a Rose Betil. Então os nossos agradecimentos à Rose e a toda a sua equipe. A Rose veste a gente, está aqui, né? Estamos então com a Rose Betil. Eu quero registrar aqui mensagem, né, Nazi, antes da gente puxar aqui, mensagem. Sério, gostaria de saber como é que estão as obras e as verbas conquistadas para as reformas do estádio para o Paulistão 2013. Parabéns para você, o Paulo, pelo bom programa. Quem mandou? Quem mandou, Nazi? O Wellington Alves foi quem mandou aqui pra gente. Obrigado, Wellington. Seguinte, Wellington, eu vou explicar direitinho, né? Com relação ao dinheiro, que eu acho que é mais importante. Não adianta a gente também falar de ampliação do estádio se não tiver dinheiro. Com relação ao dinheiro, dia 28 de junho agora, vence o prazo para as pessoas interessadas em adquirirem 23 terrenos ali na Naim entregarem a proposta, né? Eu posso dizer que não vai dar para quem quer. São 23 terrenos e a procura vai ser enorme. Os terrenos deverão girar em torno... A proposta mínima tem que ser de 40 mil, mas como é um leilão ao contrário, as propostas a gente acha que cada terreno vai passar de 50 mil reais. Então você faz a conta, 50 mil reais, 23 terrenos, né? 1.150.000 reais. Esse dinheiro será apurado no dia 28, quando for realizada a abertura lá da licitação. É uma licitação em que as pessoas interessadas fazem a oferta nos terrenos. Muito bem. 1.150.000 no caixa. A prefeitura, ela não tem, ela vai fazer arquibancadas com recursos próprios. Isso são recursos próprios. Vendeu próprios municipais para poder aplicar dentro de um outro próprio municipal. Então, recursos próprios. Nós temos o sistema, a questão da concorrência, tem sim, mas da licitação tem também, só que já é uma outra situação. Você não tem que prestar contas, por exemplo, de um convênio. A obra ela será feita, contratação da prefeitura com a empreiteira que for fazer a obra, ou as empreiteiras que forem fazer a obra, e aí a prestação de contas acontece para a prefeitura, né? Esse processo de venda dos terrenos contou com o apoio da Câmara Municipal, que aprovou a venda desses terrenos. Muito bem, esse é um ponto. Então esse é um dinheiro que vai entrar até o final do mês e a prefeitura terá condições então de aí sim, tendo esses recursos, começar o processo de licitação para a contratação das empresas, que eu acredito vai durar o mês de julho, né? Com relação ao dinheiro do governo, o governo do estado tem uma emenda de 200 mil reais do deputado afastado Júlio Semeghini, que hoje é o chefão do governo Geraldo Alckmin, arrumou 200 mil reais para Penápolis. E a Secretaria de Esportes deve assinar um convênio nas próximas horas, 500 mil reais, são 700 mil reais. Com 1.150.000 que deve ser apurada a venda dos terrenos, isso vai para 1.850.000 reais. Vai me corrigindo aí, Paulo, se eu estiver errado. Tem uma emenda de 250 mil reais do deputado Vicente Cândido. Essa deve ser investida ainda agora, 250 mil reais. Então, totalizaria 2.100.000 reais. Esses recursos serão aplicados dentro do estádio municipal Tenente Carriço. Muito bem. Existem outras emendas? Existem. Elas deverão se configurar no final do ano, começo do ano que vem. Mas aí serão aplicadas de uma outra forma, também no estádio municipal Tenente Carriço, mas em obras, por exemplo, de cobertura de lance de arquibancada, melhoria de iluminação, não entra nem na questão da troca de alambrado, que vai ser feita agora também, até porque existe essa necessidade. Então, para se aplicar no estádio, 2.100.000 reais. A gente não pode esquecer que o empresário Beto Konag e o empresário Teté Konag, eles se comprometeram com o lance de arquibancada de 200 a 250 mil. Com 2.150.000, nós teríamos com 2.100.000, né?
eu fiz a conta 2 milhões e 100 mil, nós teríamos então mais 250 mil, 2 milhões 350 mil reais. Isso pode até ser melhorado dependendo dessa venda dos terrenos, se ela for mais positiva em termos de um acréscimo na venda desses terrenos aí, porque como é uma espécie de lance, né, você vai acabar tendo situação que de repente você pode vender um terreno por 60 mil, por exemplo. Então, vamos dizer, a prefeitura tem mais alguma coisinha, 2 milhões e meio que serão investidos no estádio. A questão que eu vejo principal, Paulo, não sei se eu estou enganado, é a questão do tempo. Junho se apura essa questão do dinheiro, julho abre-se a licitação. Começo das obras é agosto. Vamos ter agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro para terminar o estádio. 5 meses. Vai dar tempo? De que jeito que a gente vai fazer? Como é que vai ser feito? Mas é essa a situação, né, Paulo? Mas uma licitação já está aberta, né? Tem uma que está aberta. Ela do 500 mil, que é essa verba do governo do Estado, né, que foi conseguido na Secretaria de Esportes, que é para chegar essas arquibancadas de alvenaria até na torre de iluminação que vai lá no fundo do ginásio, do estádio. Essa outra licitação, que depende dessa verba, é dos pré-moldados, né, que será atrás dos gols. E essa é mais... todo mundo aí está acreditando aí nas empresas que têm oferecido o trabalho. Paulo, mas tem uma divergência com relação a essa questão de preço. Me contaram no estádio sábado que tem um problema complicado aí, porque me parece que cada lugar, a mais barata é R$600. Não, teve a proposta de R$500, né? Cada lugar, eu falei isso no programa. Tem uma empresa de Tupã que ofereceu o mesmo serviço por R$380, cada lugar. Mas vamos colocar R$400. 4 mil lugares dá R$1.600.000. É 1,5 milhão. Isso, só que essa arquibancada do final, do fundo lá pré-moldada, ela está, pela equipe de engenharia da prefeitura, orçada em R$2.200.000. Né? É o preço que, pelo número de lugares que tem que fazer e pelo preço que apresentaram, ela está orçada em R$2.200.000. Então é uma arquibancada realmente que ela tem um tempo de fabricação dela muito mais rápido, mas é um custo muito elevado também, né? Mas, lógico, aí que você falou que mais ou menos 2,5 milhões, né? Lógico, a prefeitura vai colocar para conseguir cumprir os compromissos e essa capacidade de 15 mil lugares, colocar um pouco mais aí de recursos próprios, né? Ou seja, a gente pode resumir que no estádio, para fechar a conta, mais de 3 milhões. 3 milhões é o número exato para fechar a conta, né? Que aí envolve também a troca do alambrado e possivelmente do gramado, que é no último estágio, sem se esquecer, né? A gente não pode nunca esquecer que isso também está sendo tratado aí meio que entre as equipes de obras e de eletricistas, a troca da iluminação do estádio, né? Que a troca não, o reforço, que segundo o engenheiro da Globo, que teve aí uma necessidade que vai também, ainda não se tem esse custo, né, e ele também não fez essa previsão, mas segundo ele é um serviço que precisa ser feito também, que vai despender grande quantidade de recursos. Né? Então esse levantamento, esse material que vai ser necessário para aumentar a capacidade de iluminação do estádio, para você ter uma ideia, eles precisam de 150 mil watts, né, para a transmissão de um jogo. Hoje o estádio tem 95 mil. No total. Então precisa de mais 65 mil watts, né, acrescentar. Aí já entra aquela questão do transformador que não aguenta, da rua não aguenta, tem que trocar tudo isso. Isso realmente precisa ser uma empresa especializada para fazer esse levantamento de quanto ficaria isso. E isso até agora não tem sido muito computado, né? A grande preocupação tem sido realmente aumentar a capacidade do estádio. Eu acho que equacionando isso, as outras é lógico que vão merecer atenção especial, mas dá para ter um tempo a mais, né? O que a federação exige de imediato são os 15 mil lugares. Essa questão da iluminação já seria mais para contemplar as emissoras de TV, que é uma obra também que vai ter que ser feita. Beleza, vamos fazer o seguinte, eu tive hoje lá no CT, Nazi, eu quero primeiro as entrevistas, elas estão separadas, jogadores e o técnico Edson Só. Eu quero primeiro a dos jogadores. Eu conversei com o Pérez, com o Luciano Gigante e com o Beto. Elas estão em sequência, Nazi? Nós temos 9 minutos de bate-papo com Luciano Gigante, com Pérez, com Luciano Gigante e com o atacante Beto. Vamos à matéria. Estivemos hoje à tarde lá no CT, junto com o Juan Moreno e o Paulinho Tavares.
Vamos bater um papo com o zagueiro Pérez, Penapolense Pérez, da equipe do CAP, se reapresentou para a Copa Paulista. Pérez, está sendo montado aí o time agora da Copa Paulista, depois do acesso para a primeira divisão. Responsabilidade aumenta, né? Porque o time quando vai bem num semestre, a torcida quer que o time vá bem também no segundo semestre, né? Célio, é complicado, né? Eu acho que no futebol, quanto mais você conquista, mais você é cobrado, né? Então, com certeza, os jogadores que agora estão chegando também vão ter consciência disso, né? Nós vamos passando para eles, porque a cobrança vai ser grande, né? Nesses últimos anos aí, a torcida do Penapolense está acostumada a comemorar. Mas isso é bom, né? Onde que é cobrança, você se motiva mais, né? Para trabalhar. Eu acho que é dessa forma. Então, vamos receber de braços abertos esse pessoal novo que está chegando aí, né? A gente já passou para eles de manhã que o Penapolense é uma família e com certeza eles vão ser bem recebidos. Pérez, aquela velha tática que o CAP está usando já faz tempo, de manter uma boa base, mais uma vez é realidade agora para a Copa Paulista. Você acredita que essa fórmula é a fórmula do sucesso? É a fórmula do sucesso, né? Eu acho que o Nilson tem a consciência disso, né? Célio, a gente tem que dar os parabéns para ele, até porque não é fácil, né? Manter sempre uma base aí que está já há 2 anos junto. O Nilson não tem medido esforços para conseguir isso, né? Mais uma vez ele conseguiu, né? Manter nessa Copa Paulista. E agora é com a gente, né, Célio? A gente está devendo aí uma Copa Paulista boa aí, né? Quem sabe... a gente sabe que é difícil, mas quem sabe não conquistá-la aí, e o ano de 2013 para o Penapolense ser um ano inesquecível, com uma Copa do Brasil e um Campeonato Paulista da Série 1. Você é penapolense, está aqui no grupo do CAP, mas tem alguns outros penapolenses que parece vão integrar esse elenco do CAP. Que importância que tem para nós que somos de Penápolis a presença de pratas da casa no time do CAP agora numa competição importante, num time que agora é da primeira divisão? É muito importante, né, Célio? Até alguns tempos atrás aí era muito difícil, né, algum jogador de Penápolis se destacar, né, e agora eu espero que eles venham e ajudem, se destaquem, né. Eu acho que para a cidade de Penápolis é muito bom, né, seria interessante você começar uma partida aí, né, mesmo sendo da Copa Paulista aí, com 4, 5 jogadores de Penápolis, seria muito interessante e é possível, né, os jogadores de Penápolis que estão se apresentando aqui no Penapolense são jogadores de qualidade, então pode sim ter oportunidade aí, eu particularmente torço muito, muito por isso, né, quem sabe, vamos esperar aí que eles dê certo, né, assim como a gente tá dando, o Dominguinhos que jogou algumas partidas aí, espero que eles também tenham o mesmo sucesso. Pérez, o CAP nunca ganhou a Copa Paulista e um time que subiu da Série A2 para a Série A1 passa de alguma forma a ser considerado até um favorito, até porque a visão começa a ficar mais atenta para cima de um time como o CAP? Célio, sem dúvida os jogos do Penapolense sempre vai ser mais difícil, né? Hoje o Penapolense, por a sessão rápida no futebol paulista, é um dos times a ser batido. É complicado, né? Agora o Penapolense se tornou uma vitrine, né? Já que vai disputar o Paulistão. Então você pode ter certeza aí que todas as equipes que a gente for jogar contra, os jogadores que estão jogando contra vão querer mostrar serviço para amanhã estar aqui vestindo a camisa do Penapolense. Então as partidas vão se tornar bem mais difíceis, nós temos que estar preparados para isso. Ao lado do atacante Luciano Gigante, da equipe do CAP, reapresentação do time Copa Paulista. Gigante, e depois da grande conquista, né, do acesso da Série A2 para a Série A1, agora vem aí a Copa Paulista e fica sempre a expectativa de uma grande campanha. Como é que você está avaliando esse retorno do CAP e as perspectivas do nosso time agora nesse segundo semestre? Conseguimos uma conquista inédita, tivemos férias aí, agora voltamos ao trabalho, começamos já trabalhando firme e forte para a gente fazer uma boa Copa Federação Paulista, que é uma pré-temporada para a Série 1. Mas como o professor falou com a gente, primeiro vamos pensar na Copa Federação Paulista e a partir de novembro pensa na Série 1. Então a expectativa vai fazer uma excelente Copa Federação Paulista, igual nós fizemos em 2010, então acho que a expectativa é da melhor possível, junto com os jogadores novos que estão chegando aí, para a gente ajudar eles a mais rápido possível entrar no ritmo do Edson Só, no treinamento do Edson Só, para a gente fazer uma boa Copa Federação Paulista. Luciano, essa manutenção da base mais uma vez vai ser uma realidade, né? Vários jogadores que foram, que ascenderam à primeira divisão,
novamente renovaram, estão por aqui. Seu caso do Pérez, caso do Neander, do Biro, do Rodrigo Biro, né? O Washington, enfim, jogadores que fizeram parte de uma campanha vitoriosa. Essa estratégia de manter uma base, você acha que realmente é a fórmula aí para a gente poder alcançar êxito também nessa Copa Paulista? Com certeza, Célio. Eu acho que hoje em dia muitos times procuram manter a base. E essa base aí, você mesmo sabe que a base que vai jogar a Confederação Paulista, que ficou, é a base também que conquistou o acesso para a Série A2 e o título da Série A3. Agora conquistou o acesso para a Série A1. Então acho que isso é importante, que a gente já conhece todos os jogadores, principalmente na defesa ali que manteve os 4 ali de trás, o ataque ali e o fio. Então acho que isso aí é muito importante pra gente, quando chegar no jogo, a gente saber o que a gente vai fazer e junto com o novo companheiro, que a gente tem certeza que vai dar tudo certo já com a base já. E as caras novas que surgiram aí, jogadores na sua grande maioria jovens, né? Que vão mesclar aí com vocês que são mais experientes. Você acha que isso também é uma boa para o time do CAP, Gigante? Com certeza. Hoje em dia eles estão procurando mesclar a experiência com a juventude, e nosso time não vai ser diferente. Eu acho que nosso time também, esses jogadores que estão vindo aí jovem, tem certeza que vai batalhar para brigar por uma posição, para brigar para ser titular e, como se diz, conseguir uma vaguinha aí no time titular. Então acho que eles vão vir, vão ajudar a gente a conquistar essa vitória aí e classificar para a segunda fase da Copa Federação Paulista, que é importante para nós. Para o Star News Esporte, nós vamos bater um papo com o atacante Beto da equipe do CAP. Existia a expectativa do Beto que ajudou o time do CAP na conquista do acesso no primeiro semestre até ter uma transferência internacional. Mas parece que as coisas estão caminhando para o Beto ficar, né, Beto? Explica para a gente aí, para os amigos do Canal 23, qual é a sua situação e a grande possibilidade de você ficar aqui no Brasil e ficar no CAP. Hoje a possibilidade de ficar aqui é muito grande. Para mim sair hoje para fora, até mesmo por questão familiar, tudo, só se for uma coisa muito boa para mim e para o CAP. Porque até então, se não for agradável para as duas partes, eu fico. Porque hoje, como eu estava dizendo, eu tenho um filho de 10 meses, pequeno, para ir para se eu for ter uma transferência internacional seria para a China, muito longe, outros hábitos, para ele seria um pouco difícil. Então eu prefiro ficar aqui. Você estava praticamente quase que viajando, né? Aí acabou não dando certo. São essas coisas aí que de repente o destino prega aí na gente para de repente ficar, né, Beto? Deve ser uma coisa boa aí para você no futuro, né? É verdade, eu tinha até conversado já com o Dr. Nilson sobre questões de valores, como a gente iria fazer tudo, porque tinha uma coisa bem encaminhada para estar voltando para a China. Acabou que no meio do percurso aí acabou saindo fora, então agora vamos ficar e fazer uma boa campanha aqui no CAP novamente. E a sua expectativa pessoal é o quê? Fazer uma grande campanha na Copa Paulista e naturalmente ficar na primeira divisão? Com certeza. Acho que eu vi até o Pérez comentando, foi um ano difícil, que é uma Série A2 muito difícil, muito disputada, conquistamos esse acesso. Agora manter a regularidade e continuar fazendo os gols para, quem sabe, jogar a primeira aí no CAP. E fisicamente, Beto? A gente está até comentando, vendo vocês trabalharem aí. Jogador de futebol é aquele negócio, né? Prepara, para um pouquinho, perde tudo e aí é começar de novo. Como é que você está fisicamente e o grupo de um modo geral? Eu não estou 100%, mas também não estou partindo do zero, porque eu sei como é difícil, então eu não parei totalmente. Eu mantive, fazia uma academia, jogava uma bola com os amigos no final de semana, então isso meio que ajuda, mas profissionalmente é completamente diferente, os trabalhos são mais diferenciados e agora com esse trabalho aí até a estreia na Copa Paulista vai estar todo mundo 100%. Você estava me falando também, né, Beto, pesa também o aspecto de família, né? Você está com, filho, né? Seu filhinho que está com 10 meses, aí uma adaptação num outro país fica complicado, né? Para deixa a família aqui, vai para a China, numa situação individual já é mais complicado, né? Ficar em Penápolis, de repente, você se adaptou bem à cidade, um bom caminho também, né? Sim, verdade, porque, eu tenho 25 anos, rodei bastante, estive na China, voltei, fui para a Polônia, e hoje quando você tem uma família, muda completamente a cabeça. Hoje eu não penso só em mim, quando eu entro em campo eu penso em fazer o melhor, porque eu sei que eu fazendo o melhor vou estar ajudando minha família, e com o filho, então, a cabeça da pessoa mudou totalmente. E eu ir para a China para deixar minha família, eu não vou conseguir jogar. Então, hoje eu aqui adaptado em Penápolis, gostei da cidade, fui bem, acho que pude ajudar o time na Série A2 aí, minha intenção é ficar, então.
olha que coisa bonita lá, ó. Paixão Sem Fim, CAP, tá? Ficou bacana o cenário ali, ó, que o Nazi acabou rolando. Que tecnologia que é essa aí, Nazi? Ficou bacana, hein? Esse é o famoso TriCaster. Olha que bonito que ficou, olha lá, que legal, né? Muito bem. Mas está aí o bate-papo com os jogadores e depois nós fizemos também uma matéria com o técnico Edson Só. Não se reapresentaram ainda. O Fio está com problema pessoal, né? Precisa resolver lá o problema do Fio. Tem uma situação aí dele ir para o Paraná Clube, mas primeiro ele tem que resolver uma situação lá no Sergipe, né? Tá acertando lá. O Rodrigo Biro, que está com problema na família também, parece-me que a mãe está com problema de saúde. E faltou o Osman também, um atacante que está vindo do Santos. O Osman, que fez toda uma base no Santos, vai se apresentar nas próximas horas também ao CAP. Eu conversei lá no CT com o técnico Edson Só. Vamos à matéria com o treinador que subiu o CAP da A2 para a Série A1 e que vai ser o treinador também, já trabalhando para a Copa Paulista. Estamos no CT do CAP, na reapresentação dos jogadores que acontece desde ontem, e o Canal 23 está acompanhando aqui, nessa terça-feira, o treinamento físico, principalmente dos jogadores que já se apresentaram. E vamos conversar aqui para o nosso programa, o Star News Esporte, com o técnico Edson Só, técnico que acabou levando o CAP para a primeira divisão e confirmado como treinador para esta Copa Paulista, que começa para o CAP no dia 22 de julho. Mas os preparativos já começaram, como nós já frisamos, desde o dia de ontem. Edson, e o pessoal que se apresentou, esse time do CAP aí para a preparação dentro dessa competição, a Copa Paulista. Qual é a expectativa que o torcedor pode ter com esse time que está se representando aqui no CT? Boa noite, Célio. A expectativa é a melhor possível. Haja visto que nós mantivemos uma base, cerca de 9 jogadores, né, que participaram da campanha do acesso, então isso é fundamental para que a gente ganhe um suporte inicial, né, para o complemento daqueles que chegam. E algumas contratações aconteceram durante esse período de férias. Eu, como presidente, Nilson, auxiliar, nós trabalhamos bastante no sentido de buscar alguns valores que pudesse agregar dentro da nossa filosofia, dentro da nossa proposta, e felizmente algumas contratações aconteceram dentro daquilo que nós almejávamos. Então a gente espera agora, durante os trabalhos, procurar integrar, principalmente esses que chegaram, para que a gente possa fortalecer novamente esse grupo e trabalhar intensamente no sentido de buscar os resultados, de voltar, a dar alegria para o torcedor, que realmente a expectativa é grande. Edson, fica uma responsabilidade maior para um time como o CAP, que acabou subindo da Série A2 para a Série A1, já na sua primeira participação na Série A2, já indo para a Série A1, fica uma responsabilidade maior em termos de Copa Paulista, na sua visão? Quer dizer, de fazer um segundo semestre tão bom como foi o primeiro? Não tem dúvida, o clima da cidade é de conquista, então o torcedor evidentemente que quer ver uma equipe competitiva, uma equipe que traga resultado, que dá alegria para o torcedor, e nós temos trabalhado com essa expectativa. É claro que dentro da competição algumas coisas às vezes não acontecem como a gente quer, mas nós vamos trabalhar, como eu disse, intensamente, e tentar novamente colocar o CAP dentro da competição como um dos favoritos. O resultado, evidente, eu sempre digo, é consequência dos nossos trabalhos, mas nós estamos muito empenhados, toda a comissão técnica e também os jogadores que chegam, para que a gente possa fazer um ótimo trabalho e buscar os resultados e deixar o torcedor feliz, como aconteceu nesse campeonato da Série A2. Edson, o time do CAP que está se reapresentando, a gente vê que tem esses jogadores remanescentes do time do primeiro semestre, mas tem algumas caras novas, e dentre as caras novas, jogadores bastante jovens. É de repente, uma tendência aí para esse segundo semestre, dar uma mesclada mais com
bastante jogador jovem, cara nova mesmo, tentando descobrir talvez aí jogadores que possam de repente fazer parte do elenco do ano que vem da primeira divisão? Sem dúvida, o objetivo é esse. Nós mantivemos, né, uma base forte, né, jogadores com uma grande identidade, não só com o clube, mas também com toda a torcida. E trouxemos, né, alguns elementos jovens, porque nós entendemos que o futebol hoje é muito dinâmico e nós precisamos de jogadores, né, de movimentação, de velocidade. É o que nós tentamos, né, dentro dessas contratações. Eu acredito também no trabalho, né, que será desenvolvido para que a gente possa ter um time consistente, um time alternativo e também de boa qualidade. Então a intenção foi das melhores, mas é claro que durante a competição nós vamos, né, sentir se realmente há alguma necessidade ainda de fortalecer, mas a princípio nós estamos satisfeitos até o momento com as contratações e com a permanência daqueles jogadores que ficaram. E tem alguns jogadores que se reapresentaram, alguns ainda não. Quais são os jogadores que ainda não vieram, que poderão ainda integrar, que vão integrar aí o elenco do CAP? Na verdade, dos remanescentes, né, problemas particulares, caso do Fio e também do Rodrigo Biro, mas que provavelmente até amanhã deve estar presente, e Osman, um atacante também contratado, que deve chegar ainda amanhã. Os demais todos presentes e os trabalhos agora, né, que serão fundamentais para o nosso sucesso. Quantos jogadores você pretende trabalhar na Copa Paulista dos jogadores profissionais? E você vai utilizar, já emendando a pergunta, algum jogador do time sub-20? A intenção realmente é essa, um grupo de menor quantidade, cerca de 24 jogadores, e com um olhar atento, né, no trabalho que está sendo desenvolvido na base, e sem dúvida nenhuma nós vamos estar, né, bem próximo, dando todo o suporte também para o Jonas, acompanhando, ajudando, para que a gente possa aí, quem sabe amanhã ou depois, colocar alguns jogadores da base que podem ser úteis, né, também para o profissional. O Edson, e o time da Sub-20 jogou até agora 3 jogos, não tem feito uma boa campanha. Você chegou a ver, acho que um jogo, né? Algum jogador dali do time Sub-20 tem te agradado individualmente, especificamente, ou ainda não deu para fazer um arcabouço, vamos dizer assim, desse time Sub-20? Eu apenas assisti o primeiro jogo, né, na estreia diante do Marília. Eu acho que foi muito pouco. Agora, como eu disse para o doutor, nós estamos mais presentes, né, mais próximo ao trabalho, nós estamos acompanhando e observando, né, no dia a dia. E isso daí vai favorecer bastante, né, a nossa visão, a nossa análise. E eu tenho certeza que o trabalho será bem desenvolvido, embora os resultados, na minha visão, eles não são tão importantes como a formação. Então, acho que nós temos que ter essa visão também, né, esquecer um pouco o resultado no trabalho de base e sim a formação, né, para que a gente possa tirar proveito, né, e futuramente utilizar aí, se possível, alguns jogadores. Qual vai ser a programação, Edson, de agora até o começo do trabalho com bola, amistosos? O time do CAP pretende fazer algum amistoso antes da Copa Paulista? Como é que vai ser a programação até 22 de julho, que é o dia da estreia do time? Bem, a programação inicial, nessa primeira semana, está com o professor Caio, trabalho físico, trabalho de resistente, né, para recondicionar esses atletas para que depois nós possamos aprofundar os trabalhos técnicos, táticos, mas dentro da nossa previsão e respeitando as etapas, claro, nós devemos aí realizar, sim, possivelmente 2, 3 ou até mesmo 4 jogos, dependendo daquilo que nós analisarmos, né, e sentimos a equipe da condição e da necessidade, mas está dentro do contexto, está dentro do nosso planejamento, além dos trabalhos, realizarmos sim alguns jogos para que a gente possa buscar uma definição mais efetiva para essa equipe. Para a gente finalizar, a gente tem hoje no grupo que se apresentou alguns penapolenses, né? E você gosta de trabalhar, a gente já percebeu que você gosta de dar uma oportunidade para esses pratas da casa. Esses pratas da casa, eles serão
vão ter uma observação mais atenta da sua parte também, no sentido de um aproveitamento, de repente, um prata da casa que possa se destacar no time, como você apostou no Dominguinhos no primeiro semestre? Sem dúvida, eu acho que o trabalho tem que ser dessa forma, né? Procurar analisar bem, sem nenhuma diferença, um tratamento, né, igual, para que eles possam se sentir à vontade e desenvolver o que eles têm de melhor. Mas nós, sem dúvida nenhuma, nós não temos nenhum tipo de discriminação, pelo contrário, nós vamos estar atentos, né, e bem próximos no sentido de ajudá-los e quem sabe aí, né, surgir mais algum jogador da casa. Muito bem, tá aí, Paulinho. Então, a representação dos jogadores do CAP, né, aconteceu ontem, hoje já chegaram mais jogadores, o time vai se completando aí, Paulo. Mas a base, Washington, Neander, Pérez, Biro, Rodrigo Biro, embora o Edson disse para mim hoje que vai colocar o Rodrigo Biro às vezes para jogar no ataque, meia ou até como segundo atacante, e o Fio e o Luciano Gigante. E aí, como caras novas, tem o Juninho, que é zagueiro, que é aqui da cidade, que estava no grupo Pão de Açúcar, né? Agora Audax, um jogador que promete bastante, Domingo Júnior, né? Filho do Domingão. O Juninho, tem o Cleiton Andrade, que vai jogar de volante, né? Que é aqui da cidade também. E aí tem algumas caras novas, Fabinho, lateral esquerdo, tem o Mário Lúcio, que é meia esquerda, dizem que é muito bom jogador, tem o Danilo, que voltou, tem o Beto, que ficou, a gente não falou do Beto, né? Mas o Beto também é do elenco que acabou subindo para a Série 1. O que lhe parece esse CAP agora para a Copa Paulista? Vai ser um time forte, Paulo? Com certeza, parece que vai ser um time bastante forte, principalmente porque manteve a base, né? O Edson só disse bem, 9 jogadores praticamente aí que conquistaram acesso estão aí integrados ao elenco, e naquela oportunidade já era um time forte, tanto é que acabou subindo. E para a Copa Paulista, você não tendo que começar do zero, você já tendo uma base pronta, isso é muito importante, é meio caminho andado. E esses jogadores que estão chegando também, alguns aí muito bem recomendados, alguns penapolenses também, no caso do Juninho, que teve passagem aí pelo Pão de Açúcar, o próprio Cleitinho também, que é um jogador que é voluntarioso, também acho que tem boas possibilidades. Eu acho que está sendo formado um grupo realmente interessante, mas eu acho que o grande, né, mérito aí dessa equipe do CAP é ter mantido a base. Isso acho que é muito importante, porque a equipe se apresenta praticamente aí com um esquema tático definido, né? O trabalho agora tem que ser físico, realmente aprimorar a parte física dos jogadores, já que boa parte deles ficaram um bom tempo descansando, né? Esse intervalo entre o acesso e o início dos treinamentos. Então eu acho que essa etapa de preparar essa equipe taticamente, o técnico Edson Só vai poder até pular, né? A não se adaptar a essas novas peças que estão chegando à forma de jogar que ele gosta. Mas na maioria, tendo uma base forte, já sabe o que o treinador pensa, já sabe como ele gosta de atuar. Isso é muito importante, porque o time não começa do zero, não é um grupo novo que está chegando, é um grupo vencedor que está sendo mantido. E acho que isso tem sido aí o grande segredo do sucesso do CAP desde 2010, quando começou isso na Copa Paulista. Então, a perspectiva nessa Copa Paulista realmente é muito boa, e quem sabe daí pode ser formada uma base, pode se manter essa base para a disputa da Série A1 com a troca de algumas peças. Acho que a diretoria está agindo no caminho certo, está indo no caminho certo, está contratando com muito critério, né? Não está contratando por contratar, não está inchando o grupo, né? Não está trazendo aí jogadores para compor o plantel, está trazendo jogadores que efetivamente vão ter condições de jogar, e isso é importante. Acho que ter mantido o treinador também, que foi um treinador vitorioso, foi um treinador que levou o CAP para a Série A1, acho que também é uma boa opção, foi uma boa alternativa, foi uma boa decisão tomada pela diretoria. Acho que as perspectivas são boas, as coisas estão caminhando para o CAP de forma realmente muito positiva, né? Essa aquisição do CT foi um grande avanço na vida do CAP, agora aí com a chegada de um novo ônibus, né? O primeiro ônibus da história do CAP, da história do CAP, né? Com áreas realmente de time grande, né? Com patrocínios de time grande também. A perspectiva é que as verbas aumentem para o CAP consiga manter-se na Série A1, acho que é o mais importante, né? O CAP fazer uma boa campanha, lógico que vai tentar a classificação, aproveitando essa boa maré, essa maré positiva que o CAP está tendo aí nos últimos anos.
a intenção é realmente se classificar. Mas se manter na primeira divisão no ano que vem vai ser um grande feito, sem dúvida nenhuma. E acho que o torcedor vai ficar muito contente. Acho que está todo mundo aí na expectativa. A ficha do torcedor do CAP acho que realmente vai cair quando sair a tabela do Campeonato Paulista, né? E o torcedor poder ver lá Corinthians e CAP, Penapolense, Palmeiras e Penapolense, coisa que muitos não acreditavam que isso pudesse acontecer um dia na vida do CAP. E o CAP está se estruturando para ser forte e para permanecer na Série 1. Beleza, o ônibus é o Pantera 6, né? O ônibus que está chegando aí para a equipe do CAP, foi um oferecimento de alguns patrocinadores do time, a SS7, MC Fernandes e a Nimix. É o pessoal aí que acabou ajeitando aí, está mandando esse ônibus para o CAP, um ônibus muito bacana, muito legal, e o CAP aí, como disse o Paulo, com ares realmente de um time de primeira divisão. Obrigado, torcedor, pelo carinho, obrigado pela audiência. A gente vai voltar com o nosso Star News Esporte. Obrigado, viu, Paulo, pela sua participação aqui. Nós vamos voltar com o Star News Esporte na próxima terça-feira, se Deus quiser. A todos uma ótima semana e até lá.